Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal. E hoje, preparem os capacetes históricos porque vamos mergulhar de cabeça no passado. Já imaginou como seria ter vivido os momentos mais importantes, mais tensos, mais marcantes da história da humanidade? Guerras que reescreveram o destino do planeta, revoluções que botaram o sistema para quebrar, descobertas que, mudaram tudo. É como se a gente pegasse aqueles livros de história mega empoeirados e transformasse tudo em um filme épico, cheio de reviravoltas. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Do Império Romano até os dias de hoje, preparei uma lista com os 10 momentos mais marcantes da história mundial. Alguns vocês já devem conhecer, outros talvez sejam novidade. Mas uma coisa eu garanto, vocês vão terminar esse vídeo olhando diferente para o mundo. Então, já sabe, né? Deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nadinha e bora começar essa viagem alucinante pelo tempo. Nosso primeiro destino nos leva direto para Roma Antiga, no ano de 476 d.C. Imaginem só, gladiadores, imperadores, leis, costumes, o Império Romano dominando tudo e todos por séculos. Era o auge da glória, o Instagram da antiguidade bombando. Mas como tudo na vida, nada dura para sempre, né? E foi nesse ano que o Império Romano, o poderoso, o invencível, sentiu o gostinho amargo da derrota, uma mistura explosiva de corrupção interna, revoltas populares e, claro, aqueles inimigos chatos invadindo tudo. A coisa ficou tão feia que Roma, a capital, a cidade símbolo de toda aquela glória, acabou sendo saqueada. E para piorar ainda mais a situação, o último imperador romano, o Rômulo Augusto, foi deposto. Cara, imagina só a treta. Era o fim de uma era, o apocalipse da antiguidade. A partir desse momento, o mundo mergulhava de cabeça na Idade Média, um período cheio de mistérios, batalhas épicas e reviravoltas dignas de Game of Thrones. Mas calma lá, essa é só a primeira parada da nossa viagem. Apertem os cintos porque ainda temos muito chão pela frente. E a nossa máquina do tempo nos leva agora para 1492. Um ano para lá de especial, principalmente para a galera que curte uma aventura. Enquanto os portugueses exploravam a costa africana, um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, bancado pelos reis da Espanha, resolveu inovar. Em vez de seguir o fluxo, ele decidiu ir na contramão de todo mundo e... atracou em um novo continente. Sim, meus amigos, em 1492, Colombo descobriu a América. Coloquei descobriu entre aspas porque, já tinha gente morando aqui há muito tempo. Mas essa é uma outra história. Essa expedição, que tinha tudo para dar errado, acabou mudando o rumo da história. Abriu caminho para a colonização europeia, para o intercâmbio cultural. E aqui a gente já sabe que nem tudo foram flores, para o comércio globalizado. Enfim, a descoberta da América foi um marco tão grande que sem ela, o mundo como conhecemos hoje seria completamente diferente. Quem diria que um erro de navegação poderia causar tanto impacto, hein? Mas segura a ansiedade porque a gente ainda vai voltar para cá mais para frente. E aí, galera? Chegamos à Revolução Industrial que mudou tudo. Sem ela, nada de carros, celulares ou internet. Antes, tudo era manual e lento. Aí, chega a Revolução Industrial, com novas invenções e tecnologias. As máquinas a vapor pipocaram e as fábricas surgiram. A produção em massa virou a bola da vez. As cidades cresceram freneticamente, atraindo gente em busca de trabalho.
Foi uma explosão de progresso. Mas nem tudo foram flores. A Revolução Industrial teve seu lado obscuro. Condições de trabalho precárias e desumanas. Será que essa mudança foi boa para todos? Fica a reflexão. Segura essa, galera, porque agora a gente vai viajar no tempo e dar um rolê pela América do Norte do século XVIII. Era uma época de grandes mudanças e revoluções. Os Estados Unidos resolveram lutar pela sua independência. Imagina só, colonos desafiando o Império Britânico. Foi tipo Davi contra Golias. Guerras, batalhas épicas e muita luta por liberdade. E no dia 4 de julho de 1776, nascia oficialmente os Estados Unidos da América. A Declaração de Independência inspirou o mundo. Mas será que esse sonho era para todos? A escravidão e a luta pelos direitos das mulheres ainda continuavam. Bonjour, mes amis! Preparem suas baguetes e afiem suas guilhotinas, porque agora a gente vai desembarcar na França do século XVIII, palco de uma das revoluções mais sangrentas e importantes da história, a Revolução Francesa. A treta aqui foi nível hard, viu? A França estava tipo um barril de pólvora prestes a explodir. A monarquia absoluta estava fazendo a festa, enquanto o povo passava fome e era massacrado por impostos absurdos. A galera estava cansada da desigualdade e da opressão, e o clima era de revolta total. Era só questão de tempo até alguém botar fogo no parquinho. E esse alguém foi o povo francês. Em 1789, a galera invadiu a Bastilha, a prisão que simbolizava o poder da monarquia, e deu início a um período de intensas mudanças sociais e políticas. A coisa foi tão séria que até a cabeça do rei Luís XVI rolou na guilhotina. Brutal, né? A Revolução Francesa espalhou pelo mundo ideias como liberdade, igualdade e fraternidade, que inspiraram movimentos revolucionários e ajudaram a derrubar regimes opressores. Mas será que a França conseguiu colocar em prática todos os ideais da Revolução? Ou será que algumas promessas ficaram pelo caminho? Fica a pergunta no ar. E aí, galera? Preparem os capacetes, porque chegamos num dos capítulos mais pesados da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Sério, essa parada foi tão sinistra, mas tão sinistra, que até hoje a gente sente os reflexos desse conflito. De 1939 a 1945, o mundo mergulhou num mar de atrocidades. As causas? Ah, meu amigo, daria para fazer uns 10 vídeos só para explicar essa bagunça. Tinha treta por território, ideologia, revanchismo. Era um caldeirão de problemas prestes a explodir. E não pense que foi só treta na Europa, não. O Japão resolveu entrar na dança, atacando Pearl Harbor e botando os Estados Unidos de vez no conflito. Daí pra frente, meu amigo, foi um festival de batalhas épicas, bombardeios aterrorizantes e uma demonstração brutal da capacidade humana para causar destruição. No fim das contas, a guerra terminou com mais de 70 milhões de mortos, cidades inteiras reduzidas a escombros e um sentimento de onde foi que a gente errou, que ecoa até hoje. Mas calma, a história não acaba aqui. Você não vai acreditar o que nos espera no top 4 dessa lista. Depois de tanta treta e tristeza, finalmente chegamos num momento pra gente respirar fundo e soltar um sonoro uau! Em plena Guerra Fria, enquanto Estados Unidos e União Soviética disputavam a hegemonia mundial, eis que surge uma disputa inusitada, a corrida espacial. E não era só questão de quem tinha o foguete mais potente, não. Era uma briga simbólica para mostrar ao mundo quem era o dono da tecnologia, da ciência e, consequentemente, do futuro. E foi nesse clima de competição acirrada que, em 20 de julho de 1969, o mundo parou para assistir a um feito histórico.
Neil Armstrong, um americano gente como a gente, só que astronauta, colocou seus pezinhos empoeirados na superfície lunar e proferiu a frase que ecoaria pelos séculos: um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. A chegada do homem à Lua não foi só uma vitória americana, mas uma conquista para toda a raça humana. Um marco que provou que, mesmo em meio a conflitos e guerras, a gente ainda era capaz de realizar coisas incríveis quando trabalhava junto em busca de um objetivo comum. E aí, será que um dia a gente vai colonizar Marte? Só o futuro dirá. Infelizmente, a história da humanidade não é feita só de glórias e descobertas incríveis. E no dia 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu estarrecido a um dos eventos mais chocantes da história recente: o ataque terrorista às Torres Gêmeas, em Nova York. Era uma manhã aparentemente comum, quando, de repente, o inimaginável aconteceu. 2 aviões, sequestrados por terroristas da Al-Qaeda, colidiram contra as torres do World Trade Center, um símbolo do capitalismo americano. As imagens, transmitidas ao vivo para o mundo inteiro, ainda estão gravadas na memória de muita gente. O atentado, que também atingiu o Pentágono, deixou quase 3.000 mortos e gerou uma onda de choque e comoção global. De repente, o mundo parecia mais frágil, mais perigoso, e o terrorismo se tornou uma ameaça real e constante. As consequências do 11 de setembro foram imensas: guerras, leis de segurança mais rígidas, aumento da islamofobia. O mundo nunca mais foi o mesmo. E a pergunta que fica é: como podemos construir um futuro de paz e tolerância num mundo cada vez mais polarizado? Fica a reflexão. E aí, galera? Quem diria que a gente ia viver uma pandemia no século 21, hein? Parecia coisa de filme. Mas a Covid-19 mostrou que a realidade pode ser mais bizarra que a ficção. De repente, o mundo inteiro parou. Máscaras viraram item essencial, o álcool gel sumiu das prateleiras e o famoso "fique em casa" ecoou por todos os cantos. Lembro como se fosse ontem o medo do desconhecido, as notícias bombásticas, a incerteza sobre o futuro. As escolas fecharam, o trabalho migrou para o online e os encontros com amigos e familiares ficaram só na saudade. Teve gente que até aprendeu a fazer pão, né? Mas, falando sério, a pandemia não foi brincadeira. A Covid-19 impactou a vida de todo mundo, de alguma forma. Vimos a fragilidade da saúde pública, a desigualdade social escancarada e, infelizmente, milhões de vidas perdidas. Por outro lado, a pandemia também despertou um sentimento de solidariedade. A ciência correu contra o tempo para desenvolver vacinas, profissionais da saúde viraram verdadeiros heróis, e a gente aprendeu a valorizar as coisas simples da vida. Será que essa crise nos ensinou alguma lição? Chegamos ao momento mais marcante da história. Qual será o evento mais marcante do mundo? Você faz parte dele. Isso mesmo, estamos vivendo este momento agora. A tecnologia, a inteligência artificial, as mudanças climáticas, as novas descobertas científicas. O futuro está sendo escrito agora, e você é um dos protagonistas. O que será que ainda está por vir? E aí, galera? Curtiram essa viagem pela história? Deu para perceber que a gente chegou até aqui por causa de uma série de eventos marcantes, né? Guerras, revoluções, pandemias, avanços científicos. A história da humanidade é uma montanha-russa de emoções. Mas me conta aí, qual desses eventos mais te impactou? E será que faltou algum na nossa lista? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Manda aquele like maroto e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Ativa o sininho para receber as notificações e bora continuar desvendando os mistérios do mundo juntos. Valeu, galera!